Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos o nome do Senhor pelo privilégio que temos, pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez nesta casa de oração para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero também deixar registrado o meu agradecimento ao anjo da igreja, o nosso estimado pastor presidente, Ailton José Alves, pela honra da escala. Reconheço as minhas limitações, mas eu creio que de toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E a igreja orando, o Senhor nos ajudará. E no abrir da minha boca, a palavra do Senhor vai produzir fé. Quantos creem, digam amém. Queridos irmãos, os convido a abrir a Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 7. Vamos ler um texto, iniciando do verso de número 20. Quem encontrou, diga amém. Os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, Ezer e Eliade, foram mortos pelos homens naturais de Gate, quando desceram para roubar o seu gado. Pelo que Efraim, seu pai, chorou-os por muitos dias, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois, juntou-se com a sua mulher, e ela engravidou e teve um filho. E chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que construiu Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. Refa foi seu filho, Recefe, seu filho, Telá, seu filho, Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elissama, seu filho, Num, seu filho, e Josué, seu filho. Quantos dizem amém? Igreja de Deus, diletos ouvintes da mensagem de Deus, nós lemos esse texto sagrado, porque esta noite eu desejo, com a graça de Deus, falar um pouco sobre Efraim, um homem que viveu coisas inimagináveis. Nós estamos diante de uma passagem bíblica registrada no livro das Crônicas, a qual é um texto que fala muito forte aos nossos corações. A tradição judaica diz que a composição dessa obra é de autoria do escriba Esdras. E nesse texto que nós lemos, nós vamos perceber que o autor se preocupou em destacar a soberania e a fidelidade de Deus na vida de Efraim e de sua família. Nesse relato histórico, nós percebemos claramente a história de Efraim, a qual é resumida em 3 momentos distintos. E nesses momentos nós constatamos
que Efraim ele viveu coisas inimagináveis, tanto em sua vida pessoal, como também em sua vida familiar. O nome Efraim significa duplamente abençoado. E quando nós analisamos a sua história, nós constatamos que, do ponto de vista humano, ninguém poderia imaginar que Efraim fosse elevado por Deus a uma posição de honra, a uma posição de destaque. Porém, a Bíblia revela que Deus mudou o seu destino. Deus quebrou protocolos humanos e o abençoou de uma forma que ninguém esperava. O que nós podemos, então, extrair de lições para a nossa vida no tocante à biografia deste homem de Deus? Em primeiro lugar, Efraim viveu o inimaginável, porque recebeu uma bênção acima da lógica humana. A vida de Efraim mudou radicalmente quando José, seu pai, o levou juntamente com seu irmão Manassés para visitar o seu avô, o patriarca Jacó, conforme lemos no livro do Gênesis, capítulo de número 48, o versículo de número 13 ao de número 20. Esse texto do Gênesis nos informa que José recebeu a notícia de que seu pai Jacó estava bastante enfermo. E a palavra de Deus nos revela que José, como um bom filho, de imediato decidiu visitar o seu velho pai. Só que a palavra de Deus nos mostra, queridos irmãos, que José ele não foi sozinho. Ele levou consigo seus 2 filhos, Manassés, que era o primogênito, e Efraim, que era o filho menor. José os leva para serem abençoados pelo patriarca Jacó. E a palavra de Deus nos mostra que diante de Jacó, José, ciente da importância profética daquela visita, direciona Manassés diante da mão direita de Jacó e Efraim, por sua vez, na mão esquerda de Jacó. José fez tudo conforme a tradição, conforme o costume da época. Só que algo inesperado aconteceu. Algo aconteceu diferente. Aconteceu algo que José não esperava. Ele fez tudo conforme o costume da época. Ele conduziu Efraim na mão direita de Jacó e colocou Efraim na mão esquerda, Manassés na mão direita e Efraim na mão esquerda. E a palavra de Deus nos mostra que Jacó cruzou as mãos. Com a mão direita, o patriarca coloca sobre a cabeça de Efraim. E diz a Bíblia que Jacó começou a ministrar a bênção da honra, a bênção da força, do poder divino e da autoridade. E José, ao perceber o que estava acontecendo, tentou direcionar o seu pai Jacó, a fim de que Manassés fosse o detentor daquela bênção tão extraordinária. E Jacó então diz para o seu filho: eu sei, meu filho, o que eu estou fazendo. Esse gesto de Jacó nos mostra que Deus mudou a ordem natural das coisas. Meus irmãos, quando Deus decide abençoar alguém, ninguém pode impedir. Quando Deus decide fazer algo pelos seus filhos, protocolos humanos são invertidos e expectativas humanas são quebradas.
Efraim experimentou uma bênção inesperada e uma promoção inesperada. Sob o ponto de vista humano, aquela bênção da primogenitura, aquela bênção tão grande que foi ministrada pelo patriarca Jacó para a sua vida, era inconcebível, não tinha como. Mas Deus entrou em ação e quebrou o protocolo, quebrou a tradição. Às vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos claramente que Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas que a mente humana não consegue imaginar. Quem sabe a sua história seja como a história de Efraim. Talvez alguém olhe para você e diga: não é o mais preparado, não é o mais forte, não é o mais lembrado. Quem fala assim está se esquecendo de um detalhe. E qual é o detalhe? Que a história, quem conduz é Deus. É Deus quem está no controle da história. O controle da história está em Deus e não nos homens. Deus ainda pode cruzar as mãos. Na vida de Efraim, escute isso, prevaleceu a vontade de Deus. Na vida de Efraim prevaleceu a misericórdia de Deus, prevaleceu a soberania de Deus. Deus é especialista em transformar cenários improváveis. José fez tudo conforme a tradição da época. Manassés era o primogênito. Por conseguinte, sob o ponto de vista da tradição, era para receber a bênção maior. Mas quando José conduziu Manassés e Efraim, Deus entrou em ação. Detalhe, Jacó estava com a idade avançada, já não enxergava perfeitamente, mas o Deus do céu estava direcionando o patriarca Jacó. Sempre vai prevalecer a vontade de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Na escolha de Efraim, houve misericórdia em favor de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu conosco, porque a nossa escolha não se deu em virtude dos méritos que nós tínhamos. Aliás, quando Jesus nos escolheu, não viu em nós mérito algum. A nossa escolha não se fundamentou nas obras que tínhamos. O profeta Isaías diz que as nossas obras eram como trapos de imundícias. Mesmo assim, Jesus nos escolheu. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vardes e deis frutos. Jesus escolheu os pequenos. Jesus escolheu os desprezados. Jesus escolheu os fracos. Jesus escolheu os improváveis. Certa feita ele disse em oração: Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus não escolheu você pelos predicados morais que você tinha. Jesus não escolheu você pelos talentos que você tinha. Jesus escolheu você por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. É tanto que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a 30, ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus
escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Levante a sua mão para adorar o Senhor. Ele te escolheu do jeito que você é. Ele te amou do jeito que você é. Você é o Efraim de Deus desta geração. Você recebeu uma bênção que ninguém imaginava, que ultrapassou as concepções humanas. Mas olha onde você está: adorando, glorificando, exaltando aquele que fez uma grande obra na sua vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Ele te escolheu. Ele me escolheu. Nesta noite nós estamos desfrutando de uma bênção inimaginável. E Paulo brada aos romanos quando fala disso, declarando: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Deus não aceita a acusação do diabo contra você, porque contra você não pesa nenhuma condenação. Por isto, esta noite, toda honra, toda glória, toda adoração, toda celebração seja dada a Jesus Cristo de Nazaré. Mas, queridos irmãos, Efraim também viveu o inimaginável quando passou por uma prova familiar. O texto que lemos nos mostra que dois filhos dele, chamado Ezer, cujo nome significa tesouro, e Eliade, cujo nome significa Deus é testemunha. Esses dois filhos de Efraim foram a um território filisteu chamado Gate. Era um território filisteu. E nesse lugar, os filhos de Efraim resolveram roubar uma fazenda. Só que essa investida resultou em suas mortes, pois os fazendeiros filisteus os mataram. Que tristeza! Dois rapazes que nasceram em um lar abençoado, filho de um pai abençoado, netos de um avô abençoado. Mas infelizmente, esses dois rapazes foram ao território filisteu, não para fazer turismo, não para fazer uma visita esporádica, não. Eles foram para lá roubar. E os fazendeiros daquela cidade assassinaram os filhos de Efraim. E a palavra de Deus nos diz que quando Efraim recebeu a notícia da morte dos seus filhos, o mundo desabou sobre ele. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 22. A palavra de Deus nos diz que Efraim ficou inconsolável. Diz que Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias. Por muitos dias, Efraim chorou a morte dos seus filhos. Por causa da morte dos filhos de Efraim, diz a Bíblia, uma dor profunda sobreveio sobre ele, porque seus filhos haviam sido assassinados por causa de roubo. Aí eu fico imaginando, com certeza Efraim começou a ponderar consigo mesmo: aonde foi que eu errei? O que foi que houve? O que aconteceu? Sepultar filhos nessa condição é doloroso demais. Essa foi uma tragédia que feriu a família de Efraim. É uma tragédia que revela as consequências destrutivas do pecado, da violência
e dos caminhos afastados de Deus. O sábio diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A palavra de Deus revela que José, pai de Efraim e avô de Ezé e Eliade, também sofreu a dor do luto. Lemos em Gênesis capítulo 50, versículo 23. E viu José a terceira geração dos filhos de Efraim. Eu fico imaginando o funeral desses garotos. Efraim chorando. Um homem que tinha recebido uma bênção extraordinária de Deus. Eu fico imaginando uma família abençoada. O próprio José participando desse drama. José também sofreu. Nenhuma palavra humana consegue eliminar a dor de um pai que perde um filho dessa maneira. Não há palavras humanas que consiga minorar, amenizar o drama de um impacto emocional como este. Mas a palavra de Deus pode sustentar. A palavra de Deus pode consolar. A palavra de Deus pode fortalecer o coração ferido, porque a sua palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu aprendo com essa história que tragédias também podem vir sobre famílias abençoadas. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que a nossa casa esteja amparada no sangue do Cordeiro, porque o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. O inimigo é traiçoeiro, ele é ardiloso, mas nesta noite, nesta casa de oração, Jesus está aqui para desfazer as obras de Satanás. Eu venho da parte de Deus te dizer esta noite: o laço do passarinheiro se quebrou. Jesus quebrou o laço do passarinheiro. Efraim viveu uma prova inimaginável em sua vida. Que dor, que prova, que adversidade este homem vivenciou em sua vida. Mas eu quero dizer esta noite que a história de Efraim não terminou em luto. A história de Efraim não terminou em choro, não terminou em angústia. Sabe por quê? Porque o Deus dos patriarcas agiu na vida de Efraim com uma mudança inimaginável. Você crê que Deus está agindo com uma mudança inimaginável na sua vida? Aleluia. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se um justo cair, o Senhor o levantará. Deus levantou Efraim. Deus o consolou, porque Ele cuida dos seus escolhidos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 23. A palavra de Deus nos diz que passado algum tempo, lhe sobreveio um casal de filhos. Veja como é que Deus faz. Deus é tremendo. Aquilo que aos olhos parecia impossível, limitado ou encerrado, Deus realizou um grande milagre. A Bíblia mostra que o Senhor é especialista em fazer coisas extraordinárias. O nosso Deus ainda abre portas inesperadas. O nosso Deus ainda restaura sonhos perdidos. O nosso Deus ainda muda cenários impossíveis. Nem tudo está perdido. Eu vou repetir, nem tudo está perdido. Porque quando tudo parece perdido, Jesus reverte a situação. O salmista declarou:
Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Muitas vezes pensamos que tudo acabou, mas Deus trabalha quando ninguém está vendo. Enquanto houver promessa de Deus sobre a vida de alguém, existirá esperança. Efraim tinha a marca da promessa de Deus. E se tinha a marca da promessa de Deus, tinha esperança. Satanás investiu pesado para destruir a família de Efraim, mas o Deus de Jacó, estava contemplando tudo. O Deus de Jacó está no controle. O Deus de Efraim realizou algo surpreendente em sua vida. Veja que Deus lhe deu uma filha que se tornou uma grande arquiteta em Israel. Uma menina que lhe deu muito gosto, lhe deu muito prazer, muitas alegrias. Que Deus tremendo! E Deus começou a usar as coisas naturais da vida para cicatrizar o coração de Efraim. Deus sabe trabalhar. Quando a força humana acaba, Deus surpreende. Quando os recursos humanos terminam, Deus surpreende. Quando todos dizem, não tem mais jeito, Deus surpreende. Quando o coração está cansado de esperar, Deus surpreende. E eu quero dizer a você esta noite, Deus vai te surpreender. Oh, glória a Deus. Deus vai te surpreender na terra. Foi assim com Abraão. Deus deu a ele Isaque na sua velhice. Foi assim com José, que saiu da prisão para governar. Foi assim com Ana, que passou da humilhação para a honra. Foi assim com Lázaro, que viu Jesus transformar a morte em vida. Foi assim com Saulo de Tarso, que viu Jesus transformar sua vida de perseguidor em um missionário do Evangelho. Vai ser assim com você também. Levanta a sua mão para adorar. Deus vai te surpreender. Porque o agir de Deus sempre ultrapassa a lógica humana. Talvez em sua vida hoje existam apenas lágrimas, silêncio, lutas, mas Deus ainda pode surpreender você na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, na vida espiritual. O que foi que Deus fez por Efraim? Deus lhe deu uma filha que se tornou uma grande arquiteta em Israel. Satanás fez de tudo para desmoronar a família de Efraim, mas Deus mudou a situação. Eu quero declarar na autoridade do Espírito Santo, a roda grande vai girar. A roda grande vai girar. Porque momentos difíceis não duram para sempre. Momentos difíceis não duram para sempre. Da linhagem espiritual de Efraim, sabe quem veio? Josué. Eita Deus grande. Satanás pensou que iria entristecer definitivamente o escolhido de Deus. Mas Deus não coloca a mão sobre uma pessoa em vão, não. Deus não te escolheu sem um propósito, não. A mão do Senhor está estendida sobre ti. O Senhor dos exércitos já determinou. Aleluia. Na
sequência da genealogia, a nota trágica dá lugar à esperança. Porque dessa família veio Josué, cujo nome significa o Senhor salva. Repita após mim: o Senhor salva. Está vendo o que Deus fez? Instrumentalizou a salvação na família de Efraim. Ele levantou Josué. E quem foi Josué? Sucessor de Moisés. E quem foi Josué? O homem que recebeu a missão de levar o povo de Israel para a terra de Canaã. Um guerreiro, um soldado fiel, um general, um homem obediente. Está vendo o que é que Deus faz? A tua filha, o teu filho vai te dar tantas alegrias. Decalamantou como nuviação. O teu filho, mãe, vai te dar muitas alegrias, diz o Senhor esta noite. Quem sabe tu estás chorando por causa do caminho desregrado que o teu filho tomou na vida. Mas assim diz o Senhor, através da sua palavra, a linha invisível da história está nas minhas mãos. Por causa da tua oração, já saiu a ordem lá do trono. Recebe esta palavra da parte do Senhor. Quando tudo parecer cinzento na sua casa, saiba que Deus pode escrever um novo capítulo em sua história. Não jogue a toalha, não desista, não perca a esperança. Um novo tempo vai raiar em sua vida, porque quem anda com Jesus aprende que os melhores capítulos são escritos pelo Senhor. É Ele quem escreve a nossa história. Efraim desfrutou de uma bênção inimaginável. Quem participou do funeral, com certeza falou: esse homem jamais vai se levantar. Não tem como se erguer emocionalmente diante desse drama. A pancada foi muito forte. Mas o Deus da Bíblia, Ele não desiste de nós. O Deus da Bíblia é socorro bem presente na hora da necessidade. Efraim chegou no seu limite, mas o Deus Todo-Poderoso entrou em cena e cicatrizou o coração deste homem. Jesus está aqui. Ele falou contigo através desta palavra. Ele está aqui, está olhando para você e está dizendo: eu não abro mão do direito que tenho sobre a sua vida. Ele está aqui falando contigo pela palavra e dizendo: eu tenho uma obra extraordinária na sua vida. Ele está aqui e está dizendo pela palavra: nem tudo está perdido, eu tenho a última palavra. E eu quero esta noite perguntar: aonde está a primeira vida que deseja experimentar uma coisa inimaginável em sua vida na noite deste dia? Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus e desfrutar da salvação, e desfrutar do perdão dos pecados, e desfrutar da restauração espiritual? Se tiver, saia do seu lugar agora, venha aqui à frente. O restaurador de vidas está aqui para te perdoar, para te libertar, para te transformar, para fazer uma mudança surpreendente na tua vida, na tua história. Tem alguém? Tem alguém para o Senhor Jesus? Te levanta e vem a Cristo esta noite. Oh Jesus,
Toca, Espírito Santo, no coração desta pessoa agora. Está vindo ali a primeira pessoa. A primeira pessoa já está vindo. Aonde está a segunda pessoa? Já está vindo também a segunda pessoa. Aonde está a terceira vida? Saia do seu lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aonde está a terceira vida para Jesus? Venha receber a Jesus como teu Salvador. Ele quer escrever um capítulo lindo na sua vida. Está vindo ali. A terceira pessoa já está vindo. Aonde está a quarta pessoa? Aonde está a quarta vida? Glória a Deus. Onde está mais uma vida para Jesus? Saia do seu lugar e venha receber a Jesus. Oh, aleluia. Já está vindo mais uma vida ali para Jesus. Mais duas vidas para o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ei, comando como nubiação. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está mais uma vida para Jesus? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Queremos orar por você. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, como fez na vida de Efraim. E você vai ser duplamente abençoado. Você vai sair daqui frutificando para a glória de Deus. Porque é isso que Deus faz com aqueles que são improváveis. Efraim era um improvável sob o ponto de vista humano, mas Deus decidiu marcar a sua vida com a sua promessa, com a sua honra, com a sua autoridade. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer te marcar com o sangue de Jesus. Ele quer te marcar com a promessa. Ele está aqui para te purificar, para te redimir, para te salvar. Onde está mais uma vida para Jesus? Te tocar, nunca mais você vai.